Muy buenos días Muito bom o dia buenas tardes, ou boa tarde, misionero Miguel Bermúdez Marín, missionário Miguel Bermudes Marim, allá en Barcelona, lá em Barcelona, en la congregación que na pastorea congregação nuestro amigo y que o hermano, nosso amigo e reverendo irmão, Jesús o reverendo Barrolleta, Jesus Barrolieta pastoreia, y toda la congregación allá e reunida, todas as y los congregações ali diferentes reunidas, hermanos e de diferentes los irmãos alrededores también que dos han ido y han entornos viajado também, hacia allá que foram en e este fin viajaram de até ali semana neste final de semana, de el 23 al do dia 25 23 ao 25 de junio de de este junho año desse 2023 ano de para tener 2023, estas actividades allí para ter essas con nuestro atividades hermano ali Miguel com Bermúdez nosso irmão Marín Miguel y su Bermudes esposa Marim Ruth e y sua todos los que esposa lo Ruth e acompañan. todos Hoy, os que o acompanham. sábado Hoje, 24 sábado, de junio de este año 24 de junho desse ano 2023, de también 2023, saludamos a todos los que saudamos nos também a están todos os que escuchando estão nos a ouvindo través del internet através da y internet del satélite e do Amazonas satélite Amazonas en los diferentes nos países diferentes países y también aquí en Puerto Rico. e aqui também em Porto Rico. Nos dice en el libro del Génesis, Nos diz no livro de Gênesis, en el capítulo 49, no capítulo 49, verso 22, versículo 22, rama fructífera es José José. é um ramo frutífero. Rama Ramo fructífero frutífero junto à fonte. Ahí en rama escribe Aí em pámpano, ramo ele escreve galho. cuyos vástagos se extienden sobre Seus el muro. ramos correm sobre o muro. Escribe Efraín y Manasés, Escreve Efraim hijos. e Manassés, filhos. Le causaron amargura Os flecheiros asatearam, lhe deram y le amargura aborrecieron los e o arqueros, flecharam e o mas su odiaram. arco se mantuvo O seu poderoso, arco, porém, y los braços de susteve-se no sus forte, manos se e os braços de fortalecieron por suas las manos mãos del fuerte de foram Jacob, fortalecidos pelas por el mãos do nombre del valente de pastor, Jacó, la de roca onde de é o Israel, pastor e a pedra de por el Israel, Dios de tu padre, pelo Deus do el teu cual te Pai, ayudará, o qual te por el Dios ajudará, e omnipotente, pelo el cual te Todo-Poderoso, bendecirá, o qual te con abençoará, bendiciones de los com cielos, bênçãos dos de altos arriba, céus, con bendiciones com del bênçãos abismo do abismo que está abajo, que está embaixo, con las bendiciones de los com pechos bênçãos y dos del vientre. seios e da mãe Las e da bendiciones de madre. tu padre As fueron bênçãos do mayores teu que las pai bendiciones de excederão mis as bênçãos progenitores, de meus pais, hasta el término de los até a collados extremidade dos eternos outeiros eternos. serán sobre la Elas cabeza de estarão José sobre a y sobre cabeça la de José frente e sobre del o que alto fue da cabeça do que apartado de foi entre sus hermanos. separado de seus irmãos. Y en la bendición de Benjamín E na bênção de Benjamim, nos dice, nos fala, estoy buscando la otra eu Biblia, estou procurando a outra que Bíblia, acá también él escribe algo que allí aqui al também lado, ele escreve algo ali do lado, en la bendición de Benjamín. na bênção de Benjamim. Vean en esta Vejam, Biblia, nessa Bíblia, en el capítulo 49, en el no verso capítulo 49, 26, no versículo 26, ahí escribe aí ele escreve, en donde dice onde diz, hasta el término de los collados, até escribe o reinos, término dos outeiros, escreve reinos. y donde dice serán sobre la cabeza de José, E quando ele diz será Esse sobre a verso cabeça de José, 26, nesse versículo 26, escribe José ele es escreve igual José Jesús. é igual Jesus. Ese es el otro lugar donde Ou seja, escribió, em outro lugar onde ele escreveu, José es igual a Jesús. José é igual a Jesus. Y abajo aquí escribe las E aqui escrituras de embaixo ele escreve as Apocalipse escrituras de 2:17. Apocalipse 2, 17. Ahí abajo de ese verso Aí embaixo 26, desse versículo 26. Apocalipse 2:17, Apocalipse 2, 17, 3, 12, 7:12, 7, 12, 14:1, 14, 1, 22, 4 e 9, 4. Y seguimos, pasamos E continuamos, passamos al verso 27 ao del versículo capítulo 27 do 49 de capítulo Génesis. 49 de Gênesis. es Benjamim lobo arrebatador. é lobo que A la despedaça. mañana comerá la Pela presa manhã comerá presa
y a la tarde e à tarde los despojos. repartirá o despojo. A la mañana, E al lado escribe, na manhã do lado ele escreve dispensação do reino. Y en la tarde, E a la tarde, al lado à escribe tarde do lado ele dispensación. escreve dispensação graça. da graça. Y arriba ahí la escritura, E aí em cima na escritura, en ese verso 27, arriba nesse las versículo escrituras de 27, em Apocalipsis cima, 7, as 2, escrituras de Apocalipse 7, 14, 2, 1, 14, 1 y 11 del 3 e 11 do al 7 3 ao 7 del Apocalipsis. de Apocalipse. Nuestro tema para esta O nosso ocasión de tema este pequeño para estudio esta bíblico, ocasião desse pequeno estudo bíblico, le vamos a colocar nós vamos José colocar José es igual é igual rey rei, león. leão. De ese escrito que ele colocou allí Dessa en anotação el que ele misterio, colocou ali no Cristo, mistério, revelado, Cristo, que o vamos a ler mistério de Deus revelado, que nós vamos nos ler habla ali onde nos fala de esta porción. desta porção. José es igual José igual rei, león. leão. Podem se sentar, por favor, os que estão em pé. Nos dice en el mensaje, Na José mensagem, junto a la José fuente junto del à agua fonte de la vida da água da eterna, vida eterna que foi nos predicado diz, el 22 na de qual foi diciembre pregado del no dia 22 de 2007, dezembro de aqui em 2007, aqui Porto Rico, em nos Cayey, dice Porto nuestro Rico, irmão William. o nosso irmão William nos diz. E E agora podemos ver a junto a la José fuente, junto à al fonte, ver a la iglesia ao del ver a Señor igreja do Senhor junto a Jesus Cristo, junto a Cristo, e cada crente em junto a Cristo, junto a que es Cristo, el pozo del que é agua o de la vida poço eterna, da água da vida eterna, representado no poço que de heredou Jacó, José. que por José herdou, consiguiente, e foi consequentemente foi José colocado, ou seja, os seus descendentes, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, foram colocados ali, na área onde estava o poço. Foi uma herança para José e os seus descendentes. Vejam, no capítulo 48 do Gênesis, nos diz, do versículo 1, vejam. Versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, que alguém disse a José, eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E ele escreve em cima aí, José tinha 56 anos. O que nós falamos nesses dias e ontem, da idade de José, quando Jacó morreu. E alguém participou a Jacó e disse, eis que José, teu filho, vem até ti, e esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povo, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois dele será tua, segundo o nome de teus irmãos serão chamados na sua herança. Ele escreve do lado do versículo 5, Apocalipse 7, do 1 ao 8, e 14, e capítulo 14, versículo 1. E embaixo ele escreve, todos os filhos de José serão chamados pelos nomes de Efraim e Manassés, pelas tribos de Efraim e Manassés. E escreve ali, Efraim é igual à igreja, Manassés é igual a Israel. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Agora a descendência de José por Efraim, veja como se estendeu pelo mundo todo, e a promessa é que formarão multidão de nações. E quando entrem essas nações ao reino milenial de Cristo, aí se verá claramente a relação que terão com Efraim. Lembrem que Efraim foi
que recebeu, a tribo de Efraim foi a que recebeu as 10 tribos. Ou seja, a tribo de Efraim estava encabeçando o reino do norte, pois Jeroboão era um descendente de Efraim e, consequentemente, de José. E agora podemos ver que há uma grande bênção para Efraim ou para José através da bênção que é manifestada em Efraim. E lembrem que ele tinha a bênção da primogenitura, José, o qual passou a Efraim quando cruzou as mãos, ali quando ele foi, quando ele levou os 2 filhos para que Jacó o abençoasse. Continua dizendo um pouco mais adiante nessa mensagem, José junto à fonte, José junto a Cristo, a fonte da água da vida eterna. Podemos ver por que coisas que correspondem à bênção da primogenitura no meio do cristianismo estiveram sendo manifestadas e por esse tempo final serão manifestadas mais amplamente. As tribos do sul, Judá e Benjamim, com parte dos levitas, como parte dos levitas, não poderão ter o reino de Davi restaurado sem as tribos do norte encabeçada por Efraim. Efraim, que estaria junto à fonte, consequentemente, teria bênçãos terrenas e bênçãos celestiais também, que é o que tem e que terá a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e que mais adiante veremos, e sobretudo no reino milenial, que será reconhecida como parte de Israel. Agora vejam, lembrem que ele vem pela sua igreja, mas observem que ele nos disse que ele viria pelo povo hebreu, mas como a igreja está a ponto de ser raptada, então ele vem por sua igreja, e aí é onde o povo hebreu o verá, no meio da sua igreja. Por isso vai dizer, mas o que faz ali? Se estamos nós esperando ele, vejam, como também o povo hebreu sempre deseja ter um rei. Vejam, ele pediu ali no tempo de Samuel, pediu um rei. E em uma anotação, ele nos mostra, diz, Israel é pluralista. E irmão William escreve os 4 Messias. E coloca, escreve o primeiro, escreve Saul. Segundo, escreve Davi. Terceiro, escreve Salomão. Quarto, e aí põe um traço e 2 pontos de interrogação. Agora, lembrem que eles não receberam a primeira vinda de Cristo, ou seja, não receberam ao seu rei como nação, e eles ainda estão esperando a primeira vinda, o qual já aconteceu. E para o mundo gentil, é a segunda vinda, mas o povo hebreu pensa que é a primeira. Mas depois vai ser explicado tudo isso. Agora vejam, ele escreve quarto, um traço e faz 2 pontos de interrogação, e aí também escreve, parece que estava ali, estudando, e ele mesmo embaixo escreve, no ano 2000, o Papa, e escreve, foi no Muro das Lamentações, e marcou, isso ele põe embaixo, e marcou um ato. E depois ele volta ao mesmo tema e escreve, o 4º Messias está por chegar. E escreve embaixo um J, e escreve, ou seja, como, e escreve Yeshua vem Ben Yosef. Estas são anotações do irmão William.
E eu queria compartilhar para que tenham também. Agora vejam como o povo hebreu está esperando o seu rei. Está esperando o seu ungido. E o receberão, como receberam os irmãos de José ali, quando ele o revelou. Ou seja, ele revelou, se deu a conhecer quem era. Eu sou José, o vosso irmão, e eles o receberam. Agora vejam, continua dizendo, sem a igreja do Senhor Jesus Cristo não haverá reino de Davi restaurado. Portanto, a igreja precisa de Judá. E Judá precisa do cristianismo. Ou seja, tanto o reino de Davi restaurado não pode ser restaurado sem a bênção da primogenitura. E tampouco a igreja, que é onde está a bênção da primogenitura, não pode ser restaurado sem a tribo de Judá e de Benjamim, ou seja, das tribos do sul. A igreja precisa de Judá e Judá precisa do cristianismo, da igreja, para a restauração do reino de Davi. Porque no meio do cristianismo, no meio da igreja estão milhares ou milhões de descendentes da tribo do norte. E dentre elas, os descendentes de José têm a bênção da primogenitura. Veja onde está a bênção da primogenitura, no meio da igreja, que são, em sua maioria, os descendentes dessas 10 tribos do norte, encabeçadas, ou seja, são as tribos de José encabeçadas, e aí entra Efraim, ou seja, que seriam essas tribos representadas em Efraim. Assim que vendo José junto à fonte, nos enchemos de regozijo e de agradecimento a Deus por esta bênção tão grande que Jacó falou sobre José e que depois também Moisés falou, porque não podia falar diferente do que falou, não podia falar diferente ao que Jacó falou, tinha que ser de acordo ao que falou. Ou seja, Moisés não podia falar outra coisa diferente a essa tribo de José, do que Jacó falou, de José. Continua dizendo, esse poço de Jacó, um pouquinho mais adiante, esse poço de Jacó representa Deus, através de Cristo, dando-nos água de vida eterna, o Espírito Santo, e José, junto a esse poço por meio de Efraim, que representa a igreja de Jesus Cristo, e agora Manassés, pois representa o povo hebreu, os judeus, o qual também tem uma bênção grande para receber nesse tempo final. Os cristãos nascidos de novo e os judeus são irmãos. Por isso têm o mesmo Deus e Abraão como pai da fé. E nesse tempo tem um melhor entendimento entre cristãos e judeus. E o cristianismo começou com hebreus, hebreus da tribo do norte e alguns da tribo do sul. E Cristo, que veio pela tribo de Judá, por uma das tribos do sul, pela tribo principal do sul, que é a de Judá. Vejam, veio Cristo pela tribo do sul, encabeçado por Judá, a principal, veio o Messias em sua primeira vinda, ungido. E a segunda vinda tem que vir por essa tribo também. Agora vejam, ou seja, por essa descendência, vejam, em uma anotação, ele nos fala, ele escreve ali, a paz imperecível, permanente, Elias a virá anunciando e o Messias estará estabelecendo. Elias anuncia e o Messias estabelece.
é Cristo ungido, um homem que virá ungido com o Espírito Santo. E ele escreve, aí em cima de anotação, ele escreve, nascerá na terra e será um judeu. Vejam, porque vem por essa descendência de Judá, ou seja, é um descendente da tribo de Judá. E aí é que vocês podem ir vendo esse quadro desse tempo e esse momento, quando ele me dizia, diz que és da tribo de Judá. Lembrem que o sétimo selo quando é aberto, vejam na página, vamos ver um momentinho, aqui na página 113, 112 abaixo. Trombeta significa confusão política e guerras. Em Mateus capítulo 24, Jesus falou a respeito disso, houve guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Você lembra bem essa parte das Escrituras, onde diz que haverá guerras e rumores de guerras, E embaixo ali na 112 ele escreve, trombeta é igual confusão política e guerras. Selos, distúrbios e guerras religiosas. Passou a página 113 de guerras e rumores de guerras, e ali também escreve trombeta igual guerras. Tudo isso continuará assim até o fim. Estas são as trombetas que soam. Agora, quando cheguemos às trombetas, veremos em detalhes cada uma dessas guerras para mostrar-lhes que cada guerra seguiu uma era da igreja e também seguem estes selos. E então a trombeta significa distúrbios políticos, enquanto os selos significam distúrbios religiosos. Você vê? Se abre um selo e é depositada uma mensagem. Depois, sendo que a igreja estando também formada em seus sistemas e formas políticas, então, quando a mensagem é entregue, o mensageiro sai e lhes dá uma boa sacudida, correto. Então, resulta-se em distúrbio religioso quando se abre um selo. Isso foi o que aconteceu. A igreja ainda está repousada em Sião. Se acomoda bem e diz, está tudo bem. Como, por exemplo, a igreja da Inglaterra estava bem confortável. A igreja católica estava bem confortável quando chegou Lutero. E então, quando teve um distúrbio religioso, sim, senhor, a igreja continuou, pois ali depois passou a diferentes líderes como John Calvino, depois a igreja anglicana, se acomodou e estava ali confortável quando chegou Wesley. Então houve outro distúrbio religioso. Correto. Sempre causa um distúrbio religioso, ou seja, se acomodam ali, nesse tempo, nessa etapa, ou nessa dispensação, se acomodam ali e estão ali bem confortáveis, mas quando aparece o mensageiro pelo qual foi falado em tempos passados que viria, então, ao ser aberto esse selo, então acontece esse distúrbio religioso, essa guerra religiosa. Agora vejam, ele escreve aqui, a abertura de um selo é igual, traz um distúrbio religioso. E em ponto de interrogação ele escreve, o que será do sétimo selo quando abre? Ou seja, quando se abre, veja, como seria quando se estaria abrindo o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, causaria um distúrbio religioso, uma guerra religiosa. Não é isso que tem estado acontecendo? Que tem estado confortáveis por tanto tempo? Vejam. E quando Deus, então, é que chega o momento em que Deus abre esse selo, porque é o tempo em que a igreja precisa para ir no rapto.
E é o tempo quando a pessoa precisa conhecer, quando a igreja precisa conhecer, e então acontece um distúrbio religioso. E o povo que está esperando, que está almejando, isso era, diz esse povo, o que eu estava esperando. Isso era o que eu desejava por anos. E já vejo com os meus olhos. Eu já posso ouvir, já posso ver e posso ver o cumprimento disso que tinham prometido a mim, de que eu veria, entenderia, receberia o mistério do sétimo selo. E eu dou graças a Deus e eu dou glória a Deus por ter me colocado predestinado desde antes da fundação do mundo para vê-lo, para compreendê-lo, receber, crer nele. E entra esse avivamento na igreja, o qual não tinha em tempos passados. E este outro grupo que então diz, ah não, isso não pode ser assim, isso não é assim. E então começam a guerrear o cumprimento daquilo que Deus tinha prometido, do que Deus tinha dito. Porém, como nunca chegaram a entender a mensagem, então passa despercebido por eles, mas melhor, venha a ser seguidores de um homem ou de homem, não da mensagem, da palavra. E onde quer que esteja a palavra, estará velada, estará sendo manifestada em carne humana. Agora vejam, continua dizendo aqui nessa anotação, diz, eu vou ler novamente, a paz imperecível, permanente, virá anunciando Elias e estará estabelecendo o Messias. Elias anuncia e estará o Messias estabelecendo o Cristo, o ungido, um homem que virá ungido com o Espírito Santo, e escreve aí, nascerá na terra e será um judeu. Este é o príncipe de paz que destruirá o anticristo e estabelecerá o seu reino com a sua capital em Jerusalém, o qual será o reino de Davi restaurado e o trono de Davi, o Messias. Para o judaísmo, para o cristianismo e o Islã, será Jesus vindo, destruindo o anticristo e estabelecendo seu reino e trazendo paz e felicidade. Isso é uma anotação ali do nosso irmão William. Agora, passemos essa mensagem, o pastor dos pastores, pregado 12 de novembro de 2005, em Santiago do Chile, e diz, e agora, assim como Cristo pastoreia a sua igreja como corpo místico, e pastoreia os membros da sua igreja como ovelhas, porque o redil das ovelhas é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, todas estas ovelhas são pastoreadas por Cristo, o bom pastor, e assim como Ele pastoreia essas igrejas, essas pessoas, esses crentes como indivíduos, vejam o que nos diz aqui no Salmo 80, versículo 1 em diante. Diz, ó pastor de Israel, ouve. E agora, o irmão William diz, e agora o pastor de Israel, do povo hebreu completo, da nação hebraica, vê, pastoreia Israel. Ó pastor de Israel, ouve, tu que pastoreias como a ovelhas a José, que está entre querubins e resplandece, desperta o teu poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés, e venha salvar-nos. Ó Deus, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E agora nós temos aqui uma forma estabelecida por Deus para Israel ser salvo. É por meio do pastor de Israel, o que pastoreia José, o que está no meio dos querubins, entre os querubins. E a oração é, desperta o teu poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés. Com este poder divino, sendo despertado diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés, então Deus retorna para salvar Israel, para restaurar Israel.
faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Agora, Efraim, filho de José, é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Benjamim é tipo e figura dos 144 mil hebreus. Agora vejam que ali está se acrescentando aos 144 mil o que lemos ontem, além dessa igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, nós temos aí o antes de quem na oração é pedido que Deus desperte o seu poder. E aqui Deus despertará o seu poder, e isso corresponde à terceira etapa. Despertará o seu poder diante da sua igreja noiva, diante dos 144 mil hebreus, e depois diante do povo hebreu. E o povo hebreu dirá: isso é o que nós estamos esperando. Na mensagem, a bênção sacerdotal nos diz, pregado 17 de setembro de 2008 em Torreón, Cahuila, México, diz: e agora Deus resplandece através do véu de carne que Ele tenha para o tempo em que Ele está se manifestando. Deus vai resplandecer para o povo hebreu breve. Agora, Ele tem estado resplandecendo através dessa tocha, dessa vela acesa em cada era, mas isso é uma luz que foi se apagando, o qual refletia, representava a luz do sol. E, nesse tempo final, já não seria uma vela, um resplendor, senão que seria a mesma luz própria, seria o mesmo Deus. Levanta-te e resplandece, porque já veio a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Veja que a luz é que estaria resplandecendo no meio da sua igreja e depois no meio dos 144 mil hebreus e o povo hebreu. Continua dizendo: Deus vai resplandecer para o povo hebreu breve, e eles verão a glória de Deus manifestada no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era de pedra angular, e eles verão essa manifestação nessa terceira etapa que chamou o reverendo William Branham. Aí eles verão a Cristo, o anjo do pacto, o Messias, resplandecendo e manifestando a sua glória, manifestando o seu poder, e assim por diante. Agora vejam, tudo isso é de uma forma progressiva, cada vez mais e mais em aumento. Lembrem que primeiro é a palavra sendo falada, o sétimo selo sendo aberto, dando a fé de transformação em rápido, a fé de rápido. Veja, é primeiro, depois os milagres e as maravilhas. É importante passar por essa etapa. Toda pessoa que não passa e não está passando por essa etapa de preparação e recebeu este ensinamento que está se dando e está se mostrando todo o conteúdo deste sétimo selo, trazendo a revelação, o que o povo precisa para ser raptado. Toda pessoa que não ouve essa parte tão importante de ensinamento já pode estar consciente de que não vai ser um dos que irão no rapto. Simples assim. Porque para poder ser raptado é preciso a fé de rapto. E se dá as costas àquele que está trazendo a fé de rapto, pois não vai receber os benefícios disso que esse instrumento está trazendo. Agora isso é para os que não recebem
e não creem e dão as costas e melhor, os combate. Esses são piores os que combatem. E agora, os que estão recebendo e o receberam, creram, e embora não entendam algumas coisas, eles sabem que mais à frente eles entenderão, senão no novo corpo compreenderão completamente. Para eles, eu tenho a notícia de que os benefícios de receber este ensinamento que está se dando a conhecer sobre Carpa, você, como escolhido de Deus, como virgem prudente, vai ser transformado, vai ser raptado e nos veremos na ceia das bodas do Cordeiro. E isso não tem lugar para dúvida, porque essa foi a promessa que Deus fez através dos profetas, através do irmão Branham e através do nosso irmão William, que em uma grande carpa catedral estaria se pregando, estaria se dando ensinamento, a qual, em seu conteúdo, teria a fé de rapto. Assim que agradecemos a Deus que somos esses escolhidos que estamos recebendo e nos preparando para a nossa transformação. E esse grupo é o grupo que verá aos que vão ressuscitar. Os que vão ser transformados vão ver aos que vão ressuscitar e vão estar conosco, esses que vão ressuscitar, e ao vê-los, seremos transformados e estaremos de 30 a 40 dias e vamos. Porém, os que não estão se preparando vão ver algo, claro que vão ver algo. Vão ver algo. Os juízos divinos caindo, mas eles vão dizer, mas não deveria acontecer o rapto? Isso é o que o irmão Branham diz ali, em vários lugares, ou seja, que, pelo que se vê, não verão aos que vão ressuscitar. Porque, vejam, o que eles perguntaram primeiro foi, mas esses juízos, não deveria vir um rapto primeiro? Ou seja, que a ressurreição até passou por eles, aqueles que estão esperando. Ao nosso irmão William Soto Santiago, pois são os que estão se preparando para vê-lo. Com a mensagem, com a palavra, tanto revisando tudo que ele nos trouxe, e também as mensagens do irmão Branham, como também ouvindo essa pregação, este ensinamento sobre Carpa. E para eles é a promessa que os veremos, mas os que não podem ter todos os livros do irmão Branham e todos os livros do irmão William e podem ouvir toda a mensagem que queiram ouvir. Se não estão sob a liderança de Cristo nesse tempo final ouvindo o ensinamento sobre Carpa, não poderão vê-lo. E aí poderão dizer, mas Senhor, não fizemos tal coisa e tal coisa em teu nome? Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, operadores de maldade. E serão expulsos nas trevas, onde será o choro e ranger de dentes. Essas coisas se falam para que depois não digam, ninguém me disse nada. Não me advertiram, mas olha, já está sendo advertido de um tempo para cá e de vez em quando lhe dá uma recordação, uma lembrança, para que saibam e já vão vendo quem será, quem vai no rapto e quem não. Em uma mensagem ele tinha nos dito que as fátuas saberão que vão ficar, ou seja, essa pessoa vai saber que vai ficar, mas as prudentes também vai saber e conhecer que é a que vai. Isso vai ser antes de que se cumpra essas promessas, porque elas têm que se preparar para darem a sua vida na tribulação, dar vida pela mensagem. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, onde eu parei. Isso já vai ser nos últimos dias, já que a Igreja Virgem vai estar na Terra.
Vejam, vai estar na terra quando esteja o anjo do pacto, o Messias, resplandecendo e manifestando a sua glória. A igreja noiva ainda estará na terra. Quando chega esse momento, já sabemos que serão poucos dias os que nos faltarão para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Nesses dias, o que não foi transformado ainda vai ser transformado, e os mortos em Cristo, que não ressuscitaram, serão ressuscitados. Será um tempo na qual a glória de Deus estará manifestada, onde o rosto de Cristo, de Deus, estará resplandecendo sobre Efraim, e Deus estará despertando o seu poder diante de Efraim. E Efraim é o filho de José, o qual foi abençoado primeiro que o seu irmão Manassés. Um pouquinho mais adiante nessa mesma mensagem. E agora, em Crônicas, capítulo 5, vejam o que nos diz. Os filhos de Rubem, primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas como violou o leito do seu pai, os seus direitos de primogenitura foram dados aos filhos de José, filho de Israel, e não foi contado por primogênito. Bem que Judá chegou a ser o maior sobre os seus irmãos e o príncipe deles, mas o direito de primogenitura foi de José. Irmão William diz, assim que a tribo de José, que consta de 2 tribos, da tribo de Efraim e da tribo de Manassés, José tem o direito da primogenitura. Portanto, Deus manifestará o seu poder diante de Efraim, ou seja, diante de Efraim e Manassés, os que têm o direito da primogenitura e formam a tribo de José, e também diante de Benjamim, que é o irmão de José, e vai abranger, consequentemente, o reino do norte e o reino do sul, porque Benjamim pertence ao reino do sul e José ao reino do norte. Vejam, até isso, Deus uniu esses 2 nomes. Diz, assim que, continua dizendo, ou seja, uniu, vejam, como Deus, em uma forma tão simples, algo aí, Deus fez, porque José pertence à tribo do norte, Benjamim, uma das tribos do sul. Continua dizendo, assim que esse pedido, essa oração do salmista aqui vai ser uma realidade para o cristianismo e depois o judaísmo. Haverá o poder de Deus manifestado e Deus despertará esse poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés. E os descendentes de José e, consequentemente, de Efraim e Manassés estão no meio do cristianismo sob um novo pacto. Os que entraram ao novo pacto. Agora vejam na página 14 do terceiro Êxodo, da mensagem, o terceiro Êxodo, página, vamos na página 12 para ver algo aqui. Página 12, abaixo dessa mensagem, 12 e 13 diz: todos sabemos que estamos dispersos e estamos em uma condição terrível. E a condição mais terrível que o cristianismo jamais tenha vivido é hoje. E estamos ao modernismo ou à borda de um juízo grande e terrível esperando pela igreja. E antes que esse juízo possa acontecer, Deus está chamando a um êxodo como fez naquele então. Os pecados dos amorreus foram amontoados. Assim que Ele está chamando a um êxodo espiritual, agora retornemos apenas um momento e tipifiquemos e averiguemos. Eles desceram no Egito, todos por causa do ciúme de um irmão. E escreve José e seus irmãos. Essa é a razão pela qual Israel estava no Egito nesse tempo fora da terra. Lembre, as promessas de Deus eram somente enquanto eles permaneciam nessa terra. Agora, podem ver o que estávamos falando em oração há poucos minutos? Há poucos momentos? Por que Deus teve que endurecer o coração de Faraó? Para pôr o povo de novo à terra prometida antes de poder abençoá-los, para trazer-lhes o Messias a eles.
Como ele teve que endurecer o coração de Hitler para estar contra os judeus, quando ele mesmo era meio judeu? Como ele pôde ter feito isso em Stalin, Mussolini? Vê, pessoas que não é inspirada como uma nação, eles, reticências. Deus tem que tomar as coisas pelas quais eles estão vivendo, as leis da terra, muitas vezes para fazer com que suas promessas cheguem a ser verdadeiras. Assim que ele teve que endurecer aqueles corações dos ditadores para fazer correr os judeus de novo à terra prometida. Teve que ser dessa maneira. Agora descobrimos que, indo José, sabemos a história. Quando ao retorno a Gênesis, e vocês podem ler, porque é um pouquinho tarde para começar sobre esta lição longa da escola dominical, eu vou tentar me apressar. Percebam agora, leia a história de José quando você puder. Nasceu como o último dos seus irmãos, o penúltimo. A mente espiritual captará isso agora mesmo. Ele não era o último filho. Benjamim era o último. Mas na excomunhão, vigie, José e Benjamim eram irmãos de pai e mãe. E os únicos dois que eram irmãos. Benjamim nunca reconheceu. Benjamim nunca recebeu reconhecimento até que ele se encontrou com José. E ele era superior ao resto deles. A Benjamim foi dada uma porção dobrada de cada coisa que José deu. Agora lembre que José e Benjamim eram filhos de Jacó por parte de pai e mãe. Ou seja, por isso diz aí que Benjamim era maior que esses outros irmãos. E escreve do lado, porção dobrada, Benjamim. Correto. Note agora, achamos que ali embaixo houve, ele foi tomado dos seus irmãos porque ele era espiritual. Ele era um grande homem, embora era o mais humilde do grupo, o menor do grupo. E eles o odiaram sem razão. Eles não tinham que ter odiado, eles tinham que ter respeitado ele. Por quê? Porque o aborreceram. Porque ele era um irmão? Não exatamente por isso. Eles o odiavam porque Deus lidava com ele mais do que com o resto deles. Vejam. O irmão Branham diz, no livro de citações, que é melhor pôr uma punhalada, vamos a essas palavras, a uma pessoa e matá-lo ou algo assim, diz porque, do que falar mal da pessoa, ou seja, matar sua influência, falando, isso é, veja, aí tem ódio e tem todas essas coisas, depois vocês consigam achar essa citação. Agora vejam, como eles o odiavam, sem razão, porque viam que Deus estava operando e lidava mais com ele do que com eles. Ele deu a ele entendimento espiritual, ele podia interpretar sonhos perfeitamente, ele podia predizer coisas que aconteceriam perfeitamente, exatamente a maneira na qual eles foram. Ele não retirava nenhum dos golpes. Ele teve o sonho daqueles feixes se prostrando diante do seu feixe, e os seus irmãos então se iraram com ele e disseram, então deve ser que tu, pequeno santo rolador, em outras palavras, teremos que nos prostrar diante de ti algum dia. E ele desenha uma estrela de Davi. Mas essa é a maneira que aconteceu. Como poderiam se prostrar aqueles enormes e grandes gigantes diante desse pequeno e insignificante tipo parado ali? Mas eles o fizeram. Eles certamente fizeram e rogaram por misericórdia. Isso, vejam, fala o nosso irmão Branham, também para aqueles que desprezam e desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E a misericórdia de Deus
pela última vez. Isso está aí na página 369 e 370, onde ele diz: Elias e Moisés, o que recebe a sua mensagem, recebe misericórdia. E aí, nesse último parágrafo, nós já lemos. Vejam como eles tinham zombado grandemente desses profetas, ou seja, dos ministérios que estavam ali. Diz que tinha vindo a palavra encarnada, e ele escreveu ali Moisés e Elias, ou seja, vejam que estavam esses ministérios nesse tempo ali operando e trazendo misericórdia ao povo, assim como no tempo de José, vejam, seus irmãos receberam misericórdia, porque ali estava aquele que podia dar a eles misericórdia. E a misericórdia estava em José, nesse tempo ali. Agora vejam como os que desprezam essa misericórdia, veja, vai chegar um momento onde diz que eles clamaram, na página 370 do livro dos selos, eles clamaram aos montes e às penhas, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. Vejam, já não tinha oportunidade para receber a misericórdia de Deus pela última vez. Agora, continua dizendo aqui, certamente eles o fizeram e rogaram por misericórdia, ou seja, os irmãos de José, mas ele ainda não veio em poder. Ou seja, José ainda não veio em poder. Agora vejam algo aqui importante, porque até que não veio Benjamim, vejam, algo do significado de Benjamim para que também o tenham, mas podem conseguir na internet. Diz, a palavra Benjamim é o nome pessoal masculino de origem bíblica e, como tal, provém do antigo hebraico, que pode se transliterar como Benjamim, cuja mãe Raquel morreu no momento de pari-lo em Canaã. Era o 10º e mais jovem filho de Jacó, que tempos depois foi chamado Israel. Raquel, já agonizando, o chamou Ben-Oni, ou Benoni, que se traduz como o filho da minha dor, ao sair-se a alma. Ou seja, que morreu, e podemos ler em Gênesis 35, 16 ao 18, mas Jacó decidiu mudar o seu nome por Benjamim, Benjamim já em castelhano. Vejam como aí, como recebeu uma mudança de nome, Jacó sabia, porque, vejam, o significado que deu ali, ou seja, o nome que pôs a Raquel, e ele sabia o que significava, mas vem Jacó e muda o nome. Agora vejam, que significa filho da minha mão direita, ou filho do sul, em alusão de que o sul está à nossa direita. Se nós ficarmos de frente ao oriente, de onde sai o sol, mas talvez ao dizer filho da minha mão direita, era no sentido de que para Jacó, Benjamim simbolizava a força da direita, já que a maioria dos humanos temos mais poder e habilidade com a mão direita. Tem muitas interpretações. Em Benjamim, encontramos os termos Ben, que significa filho, mas Jamim quer dizer direita, a mão direita, sul. Como assim o apontamos?
Em Israel tinham 12 tribos, cada uma fundada pelos 12 filhos de Jacó. Uma delas certamente foi chamada precisamente tribo de Benjamim, da maneira do epônimo. Saul foi mais conotado dessa tribo, em virtude de que Benjamim foi o último e o predileto filho de Jacó. Talvez porque Raquel era sua esposa mais querida. É comum ainda chamar Benjamim o menor de uma família, e além diz o consentido, ou meu amado. Agora vejam como Benjamim significa filho da mão direita. E agora vejam como tinha que aparecer Benjamim ali, frente a José. Agora, vamos ver aqui também, em Gênesis, capítulo 35, tem que procurar depois toda essa informação, porque vejam, Jacó tinha 91 anos quando José nasceu. E aqui diz, no versículo 16, depois partiram de Betel, e havia como meia légua de terra para chegar a Efrata, quando deu à luz Raquel, e deu trabalho ao seu parto. Ou seja, isso é no nascimento de Benjamim, e ele escreve ali, Jacó tinha sobre 97 anos quando Benjamim nasceu. Ou seja, que foram uns 6 anos ou 7 anos depois que nasceu Benjamim. E aconteceu que, como havia trabalho em seu parto que lhe disse a parteira, não temas, que também terás esse filho. E aí, o irmão William escreve Benjamim, escreve 12, ou seja, seria o número 12. E aconteceu que, ao sair a alma, pois morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Aí está o que nós lemos aí, porque aquela é uma anotação, mas vejam na Bíblia também, aí nos esclarece isso também, que aí ele chamou Benjamim. O significado de Benoni aqui diz, significa filho da minha tristeza, porém, Jacó o chama Benjamim. E no comentário aqui da Scofield, ele escreve, quer dizer, filho da minha mão direita, Benjamim, que era um filho da minha tristeza para sua mãe, mas ao mesmo tempo um filho da minha mão direita para o seu pai. Se apresenta assim como um tipo de Cristo em dois sentidos. Como Benoni, Cristo é o varão de dores, cuja mãe foi transpassada por uma espada em sua alma, por amor dele. Como Benjamim, o chefe da tribo, que estava fortemente ligado com Judá, a tribo real. Ele é esse Cristo vitorioso. É digno de notar-se que Benjamim foi honrado de maneira muito especial entre os gentios. São tantas as distintas receitas da personalidade e obra de Cristo que, para descrevê-las, é necessário ter muitos tipos. José é o tipo mais completo de Cristo. Benjamim representa apenas como o varão de dores. Isaías 53, 3 ao 4, que há de reinar um dia sobre a terra. Vejam como esses dois nomes estão ligados ao poder de Deus, estão ligados a esse reino do Messias, estão ligados à vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora continua dizendo na página 14 aqui do terceiro Êxodo, mas ele ainda não veio em poder, você vê? Ele somente então estava em forma de um menino. E então
encontramos que por fazer isso, José foi tirado do meio dos seus irmãos, as denominações, para que visse por si mesmo todos os seus irmãos na terra. Depois veio uma coisa tão grande, nós nos damos conta que enquanto Israel habitava em seu lugar de morada e continuava reticências, agora isso é uma boa coisa de permanecer no lugar posicionalmente. Isso é correto, mas eles se desfizeram do Espírito. Os fundamentais hoje, posicionalmente, sabem o que eles são pelo conceito intelectual da Bíblia, mas não têm Espírito. Eles rejeitaram a José e desenham uma estrela de Davi. O expulsaram. Eles não queriam ter nada a ver com ele. Um grupo de santos roladores. Reticências. Não queremos ter nada a ver com ele. Eles o excomungaram, venderam ao mundo. O venderam ao mundo. Vejam, isso mesmo fez Judas Iscariote, o vendeu ali ao sumo pontífice Caifás e todos eles. O venderam ao mundo. Eles estavam fora do seu companheirismo. Agora, por fazer isso, eles foram tirados do lugar, levados ao Egito mais tarde. Agora, a história desses irmãos ciumentos é certamente uma grande comparação com o lado espiritual hoje. Todos estamos inteirados disso, que é puro ciúme. Não puro, é velho, sujo e asqueroso ciúme. Isso mesmo que os irmãos de José tinham ali, é o mesmo que tem ministros nesse tempo final contra nosso José. É um ciúme velho, sujo e asqueroso. Quando eles veem a mesma Bíblia e a natureza do mesmo Deus que escreveu a Bíblia, vindicando-se a si mesmo, e depois rejeitar isso sem nenhuma razão, puro reticências. Bem puro, como eu disse, é ciúme sujo. Veja, e o ciúme, o originador do ciúme é o diabo. Agora, vejam, continua dizendo nessa mesma mensagem um pouquinho mais adiante, diz: vendo o conteúdo dessa bênção sacerdotal que nos diz, o Senhor te abençoe e te guarde, bênção e proteção ao resplandecer o seu rosto sobre ti. Temos visto como Ele faz resplandecer o seu rosto, e no Monte Sinai vimos o rosto do Senhor resplandecendo, e apareceram Moisés e Elias. Quando os ministérios de Moisés e Elias sejam vistos, manifestados no meio do cristianismo e depois no meio do judaísmo, e consequentemente o ministério também de Jesus, o rosto de Deus estará resplandecendo. Essa é a forma para estar resplandecendo o rosto de Deus, olhando primeiro a sua igreja e depois olhando ao seu povo Israel, com amor e misericórdia. Lembre o que nós lemos ontem, que ele disse na página 35 deste livro das Eras, que diz: com o inimigo, vamos ver aqui, como na metade da página, um pouquinho mais abaixo, diz: como inimigo repulsado, Jesus vem e se apresenta aos 144.000, aí desenha uma estrela de Davi. Havendo visto as suas obras poderosas de salvação, chegaram a conhecer o seu poder, mas também vendo as suas feridas e sabendo que eles o haviam rejeitado, até este mesmo momento, lhes causa chorar em agonia do terror e temor, assim como fizeram seus irmãos na antiguidade, quando vieram ante José, atemorizados, pensando que seriam assassinados. Mas como José disse: não vos zangueis com vós mesmos, está bem, Deus tem estado nisso tudo. Ele fez para preservar a vida. Assim mesmo, Jesus lhes falará paz e amor. Vejam, e aqui nosso irmão William está nos dizendo que depois ele olhará o povo hebreu, Israel, olhando o povo hebreu, Israel,
olhando o seu povo Israel com amor e misericórdia. Continua dizendo, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aí obtenha misericórdia ao resplandecer o rosto de Deus, olhando o seu povo. O Senhor faça sobre ti o seu rosto e ponha em ti paz. E ponha em quê? E ponha em ti paz, porque Deus é o que dá a paz. Porque ele também diz, eu tirei a paz desse povo. Por causa dos pecados do povo, foi tirada a paz. Por causa do povo se aproximar a Deus com sinceridade de coração, vem a restauração para o povo e, consequentemente, também vem a paz como bênção para o povo. E como meta, a felicidade, porque sem paz não há felicidade. Agora, a mensagem da dualidade do segundo Adão, o grande mistério de Cristo e sua Igreja, pregado 12 de agosto de 2010, em São Luís Potosí, México, nos diz, por exemplo, a terceira etapa da qual tanto falou o reverendo William Branham, que será realizada e que nos deu uma mostra através do reverendo William Branham e nos disse, eu vi a poderosa mão de Deus manifestada 5 vezes. Nos deu 5 exemplos e esses 5 exemplos são tipo e figura do que Deus vai fazer no meio da sua igreja noiva no último dia. E nos fala da ressurreição dos peixinhos, nos fala também da tormenta e também nos fala que esse poder, as 2 oliveiras, Moisés e Elias, o terão, diz, para não ler essa parte toda ali, quando ele está falando dessas 5 manifestações, diz, é uma plena manifestação falando do poder sobre a natureza, o qual foi refletido, representado ali, nessa ocasião, quando o irmão Branham falou a palavra, e essa tormenta, essa tempestade se deteve. Diz, é uma plena manifestação de Deus representada nestas 5 ocasiões que o reverendo William Branham menciona, da poderosa mão do Senhor. O tumor no ovário da irmã Branham, a igreja está representada na irmã Branham, no irmão Branham, porque o mensageiro sempre representa Cristo em cada era. E a esposa, pois, representa a igreja. Simples assim. Um problema de saúde, pois um problema espiritual que impedia para o cumprimento de uma promessa, a promessa de um filho que foi prometido ao reverendo William Branham e que viu a ele na Escritura. Assim que disse, se eu chego a ter um filho varão, colocarei por nome José. Então o anjo lhe disse que teria um filho e que lhe chamasse José. O anjo, vejam, o mesmo que disse a Maria que pusesse por nome Jesus. Mas o tumor em reticências. Aí, o irmão Branham tem que ver bem aí o que aconteceu aí. Depois falamos disso. Nos tem escrito para falar a respeito disso, mas veja, mostra um problema de saúde aí tipificado, um problema espiritual. O problema de saúde veio porque a porta foi fechada e isso foi algo mal diante de Deus. E respeito ao mensageiro, não importa que seja a esposa, que a esposa o faça. Deus não passa despercebido disso. E isso representa o povo ou o grupo da sua era, fechando a porta a Cristo, fechando a porta ao que foi precursado, o que virá. Agora vejam, se Deus tão pouco, ou seja, Deus levou em consideração o que Miriam fez, ou Maria e Arão, contra Moisés, ao falar contra Moisés, que tinha tomado uma mulher cuxita, uma mulher de cor, e também dizendo que Deus também tinha falado por eles. Vejam, isso não agradou a Deus, não importa que tenham sido seus irmãos, os irmãos de Moisés. E aqui tão pouco, embora era a esposa do irmão Branham, tão pouco, vejam, Deus não deixou passar. Assim, com parentes, Deus não deixa passar.
A parte do respeito para com o mensageiro tampouco deixará passar a nenhuma pessoa, seja quem for, porque não é contra esse homem, é contra o Espírito Santo que está nesse homem. Continua dizendo, se o que um profeta, pela palavra de Deus, anuncia, para o que há de acontecer e não acontece, para que aconteça e não acontece, não fica vindicado, confirmado como sendo um profeta de Deus. E se o que o reverendo William Branham falou e precursor disse que viria, se não se cumpre, então não fica confirmado como um profeta. A última vindicação ou confirmação de que ele é um profeta precursor é o cumprimento da vinda daquele que ele disse que viria depois dele. Essa é a confirmação final. Pode ter todas as demais confirmações, mas se não tem essa, faltou a mais importante, porque essa é a mais importante. A mais importante de um precursor é o que ele precursa. Se se cumpre, e o que ele precursou foi o maior. A vinda do Senhor. E esse é o maior mistério no céu e na terra. Isso está, procure aí no livro das Eras. Vamos procurar aqui rapidinho. No livro das Eras. Na página, nessa é na página 369, essa é a 363, 365. Diz, embora ele não será popular, sim, será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus, nós podemos ter a confiança de que esse homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com ações de poder que serão indiscutíveis e não achados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, e escreve com Moisés e Elias, vindicará assim como fez com João. João testificou que Jesus viria. Esse homem também, como João, escreve Elias, testificará que Jesus vem, e escreve Moisés e Elias. E o mesmo retorno de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final que esse homem, na verdade, é o profeta de Malaquias 4. Porque Jesus mesmo aparecerá, e aparece Elias e Moisés, no fim da era gentia. E então será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. E escreve os últimos 3 anos e meio dos 1994 anos, disso nós já tínhamos falado. Agora vejam, aparecerá o fim da igreja gentia. No final da dispensação da graça é que apareceria Jesus. E escreve com Moisés e Elias. O ministério de Moisés e Elias. O cumprimento do 7º selo. E o reverendo William Branham, para os que desejam receber, ele foi o precursor da segunda vinda do Senhor, com o espírito e virtude de Elias em sua 4ª manifestação, lá na América do Norte. Agora continua dizendo, podem se sentar, uma saudação e nada mais, já que estamos perto da atividade com todo o povo. Essa foi umas palavrinhas que deu ali. Continua dizendo, agora como vai ser? Como vai ser o cumprimento dessa promessa? Simples, muito simples. Como Deus disse através do precursor, não tem que procurar explicações que de outra pessoa, não tem que procurar explicações que outra pessoa dê. Como ele disse, assim vai ser. Como o irmão Branham disse, assim vai ser. E disse que seria um segredo completo, o qual será revelado à igreja noiva. Agora, a vinda do Senhor está tipificada, representada no nascimento do filho do reverendo William Branham, José. Por isso, quando o anjo mostra o livro de José, mostra a respeito de José, então o reverendo William Branham diz, vem José, vem José.
está dizendo que a vinda do Senhor tipificada em José. E a José é o que tem a bênção da primogenitura. Através de Efraim e Manassés, a bênção da primogenitura foi dada a José quando Jacó abençoou os filhos de José. E a maior bênção caiu sobre Efraim, que era o mais novo. E José disse ao seu pai: meu senhor, não assim. Meu pai, não assim. Os dois eram profetas. Dois eram profetas. Vê, quando os dois profetas ao mesmo tempo, quando há dois profetas ao mesmo tempo, porque tem algumas vezes problemas, porque cada um quer dirigir as coisas. Agora vejam, tem algo muito interessante que não vemos, embora José, o pai adotivo de Jesus, não era profeta. Não é de uma forma secundária, quando diz irmão Branham, que é da parte dos sonhos. E os sonhos têm que ver a palavra se são corretos ou não. Agora vejam, desta forma secundária foi que Deus apareceu, o arcanjo Gabriel apareceu, o Espírito Santo aparece, mas vejam, que é visto somente quando foi perdido entre eles e não encontravam e foram ao templo e ali o viram. E você já sabe o que aconteceu ali. Agora vejam, dali em diante não vemos a José. Ou seja que o momento quando Jesus começou seu ministério, José não estava presente. Agora vejam como quando o irmão Branham partiu, José tinha uns 10 anos. E quando começou o ministério, José Branham tampouco estava o irmão Branham presente. E vejam, quando nesse tempo começou esse ministério de cheio, já ali, digamos, sob capa, sem estar esse olho profético no meio do povo, e foi se apagando. Vejam, ele partiu no dia 30 de março de 2019, nosso irmão William Souto Santiago, e vemos que daí vai, já tinha vindo se entrelaçando aí o ministério, e já começa sob carpa por outubro, e vejam como já vai crescendo esse ministério, e se entra como em uma calmaria do mundo completo. Esse tempo passa como todo mundo se tranquilizou, se acalmou, como o que estava acontecendo com a pandemia. Veja, tudo isso, algo no programa divino estava representando, porque depois, no final de 2021, começo de 2022, já se entra aí um ministério no meio da igreja, o qual tem ido crescendo mais e mais. E chegará a parte culminante, que é onde estarão sendo vistos os sinais e milagres físicos a nível internacional, mas primeiro estará acontecendo o maior milagre, que é o revelar a palavra. Agora vejam, ele não estava e não tem estado presente nesse ministério, porque não podem haver dois profetas ao mesmo tempo. Agora vejam, nem tampouco nem papai tem estado presente. Vejam, aí também tem algo. Em 1900, vejam, em 1946, para que tenham esse dado também, aí, vamos ver,
Em 1946, o irmão Branham tinha 37 anos quando apareceu o anjo aqui. E o meu pai, quando eu nasci, em 74, o meu pai tinha 37 anos também. Assim que algo Deus também estava mostrando ali, porque vejam como as idades dos pais, lá no tempo de Jacó, de Isaac, de Abraão, marcam tempos, os quais são muito importantes, e nós temos isso para o nosso estudo, nossos estudos e tudo, e esse é um dado que muitos não sabiam, porém, agora já o sabem, ou seja, que vejam como corre paralelo em certas coisas no programa divino, embora até as eras, até as idades dos nossos pais. E muito mais quando são pais de profetas. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William. Vamos ver onde nós paramos aqui. Quando há dois profetas ao mesmo tempo, algumas vezes... Aí tem algumas vezes em que tem algumas vezes problemas, porque cada um quer dirigir as coisas, mas Jacó estava vigente ainda, e era o seu pai, e ele era o que tinha a bênção da primogenitura. José não a tinha, era Jacó, o que tinha que passar a um dos seus filhos, e passou diretamente a um dos seus filhos através dos netos. Se José passasse, passaria a Manassés. Como Isaac se desse consciente, daria a Esaú, que significaria, daria a Roma nesse tempo. Veja, por ali, o que teria acontecido. Agora Deus estava vigiando isso tudo para que se cumprisse o seu programa, o qual Deus estaria realizando nesse tempo final para a restauração do reino do Messias. Porque a bênção da primogenitura, que está ligada ao reino de Deus na terra, estava lutando ali. Está lutando também por 2000 anos, porque o que quer é a bênção da primogenitura do reino de Deus na terra. E um pouco mais adiante diz, e depois, quando Cristo já termina seus dias na terra, 40 dias com seus discípulos, sobe ao céu com eles, e se cumpre o Salmo, qual? 23 ou 24, Miguel? 24. Levantai, ó portas, vossas cabeças, e levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E perguntam os que estão no céu, quem é esse Rei da Glória? E os santos que vão com Cristo dizem, o Senhor forte e valente, o Senhor poderoso em batalha. Ele é o Rei da Glória. O irmão William diz, esse era Cristo, e se diria Yeshua. Agora vejam, em Shalom, a mensagem Shalom, o que foi pregado dia 19 de janeiro de 1964, nos diz na página 20, diz,
Assim que apenas lembre, Deus tomou milhares de anos para cumprir as suas promessas de um Salvador que viria. Deus tomou 4.000 anos para cumprir essa promessa. Mas Ele sabia, desde o início, exatamente quando aconteceria. Ele sabia. Ninguém mais sabia. Ele apenas disse que aconteceria. E quando aconteceu, ele escreve ali 4.000 anos, e quando aconteceu, o povo estava em tão grande desilusão que nem até sabiam como aceitá-lo. Vejam, veio de uma maneira tão simples que não sabiam nem como aceitá-lo. Se essa mesma coisa não tenha se repetido igual, sempre acontece assim, nunca falha de nenhum lado, sempre. O que é que ele fez durante esses anos? Ele mostrou tipos da sua vinda. Ele mostrou em José. Se você estuda a vida de José e escreve José, aborrecido de seus irmãos, amado por seu pai, por quê? Porque ele era espiritual, porque ele tinha visões. Os outros não tinham visões. Eles eram patriarcas, mas não tinham visões. Tampouco interpretaram sonhos, mas eles estavam ciumentos por ele, com ciúme dele. E ele foi vendido por quase 30 peças de prata, tirado do fosso onde ele deveria ter sido morto. Se sentou à direita de Faraó. E quando ele deixava o trono, soava a trombeta. Dobrai os joelhos, vem José. E escreve a trombeta. José, de uma pedra angular e as eras. Exatamente igual como Jesus está à direita de Deus. E quando ele deixa o trono, as trombetas soarão, e todo joelho se dobrará, e todos confessarão que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Exato. E ele mostrou em tipos, como com Davi. Quando ele estava ali, um rei rejeitado, olhando sobre Jerusalém, chorando, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha aos seus pintinhos, mas tu não quisestes. Agora vejam também que na primeira vinda não estava a obra de reclamação, a obra de juntar, porque era a obra de redenção a que ele realizaria. Por todas as eras, ele tem mostrado em tipos, sabendo que algum dia o último tipo seria cumprido e a manifestação total do seu Messias prometido estaria em cena. E quando viesse a promessa completa, embora ele o tipificou, dia após dia, ano após ano, ele o tipificou, e quando veio a realidade, eles não creram. Vejam, vinham crendo que viria o Messias, vinham lendo as Escrituras, e no mesmo dia que estavam crucificando Jesus, o irmão Branham diz que eles estavam cantando na sinagoga: amarraram minhas mãos e meus pés, contar posso, pois todos os meus ossos, e estava ali, crucificando a essa palavra que estava ali, sendo vivificada, sendo cumprida. Ou seja, estavam vendo ali a letra, mas não estavam vendo na realidade do que valeu ter a letra se quando se cumpriu não aceitaram, não sabiam nem como recebê-lo. Não vale de nada ter a letra se depois, quando essas promessas vão se cumprir, não vão crer. É como se não estivessem lendo nem ouvindo nada. São como as lagartixas que entram por um lado e saem pelo outro lado, o que ouvem. Ele fez a mesma coisa, o tipificou e mostrou nas eras da igreja, e tudo, até na hora que vivemos, e o povo ainda está em escuridão parece que como eles não podem entendê-lo. Que coisa tão triste, é triste ver. Há pessoas assim, que creem nas promessas, mas quando Deus as está cumprindo, então as rejeitam, as combatem. Não é mais que quando vê um jovem na rua, um indivíduo bem formado, com seu cabelo, que ri como faz as mulheres, e com roupas assim cingidas ao corpo, como que um suéter largo, assim, pendurado, e com um sapato de cor púrpura masculino. Oh, uau! Que coisa tão horrível para dizer que é um homem correto.
Depois se vê uma mulher que deve ser delicada e amável e sai com calças de homem, um cigarro na boca e o cabelo bem curtinho. Que coisa! E dizer que é mulher? Jesus chamou Maria mulher. A essas, não deveria nem ser dito assim, só chamá-las de fêmeas. Percebam, e agora? Por quê? Algumas vezes as pessoas reclamam e pensam ser sinceros, mas uma dessas escuridão tem isso. A Bíblia diz que eles estariam assim. Leiam Isaías 6 e percebam se as mulheres não deveriam ser dessa maneira nos últimos dias. São exatamente o que a Bíblia disse que seriam. É a palavra de Deus. Jeremias e outros falaram dessa hora na qual estamos vivendo agora, porque eles viram o fim desde o início. Assim que vemos essas coisas e a densa escuridão sobre o povo, passou a página 22. Sim, Deus, por milhares de anos, veio mostrando-se em tipos e tudo, e finalmente eles não o conheceram quando ele veio. Embora ele foi tipificado em José, e Davi, e Elias, e todos aqueles, ele foi tipificado em todos eles, e ainda não podemos entender por que eles não o viram. E ali estava, ali, a Escritura, e escreve José, Davi, Elias. Em Belém, da Judéia, ele haveria de nascer. Encontramos isso na Escritura. Como é que ele teria que nascer? De uma virgem. Uma virgem conceberá e dará luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Por que o mataram? Porque ele... Assim, ele era Deus, e ele era Deus, certamente. E eles mesmos colocaram, e ele mesmo se faz Deus, igual a Deus, dizendo eu sou o Filho de Deus, pois ele era. A Bíblia diz que ele deveria ser chamado Conselheiro, Príncipe de Paz, o Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Admirável. Isso é o que ele era. Porque eles não entenderam isso? Com razão ele disse, esquadrinhais as Escrituras. Eles disseram, nós somos discípulos de Moisés. E ele disse, se vocês fossem discípulos de Moisés, conheceriam a mim. Moisés escreveu de mim. E eles não sabiam. E agora está sobre o povo. E agora está sobre o povo de novo. Quando eles correrão seus credos e coisas, ao invés do amoroso Jesus, correto. Essas coisas grandes vêm e os estão levando a mais e mais escuridão. E Deus o está declarando aqui em sua palavra, e por sinais e maravilhas nos céus, e mostrando, predizendo as coisas que depois acontece exatamente a hora e o minuto o que aconteceria. E eles continuamente seguem pela mesma via. Parece como que eles não podem evitar. Pessoas boas, sim, Senhor, fazendo a mesma coisa hoje, como eles fizeram ali. Nós somos criaturas do tempo. Deus é criatura da eternidade. Deus é criatura da eternidade. Ele nunca começou e Ele nunca vai terminar. Por quê? Você não se entrega a Ele. Olhe para cima e resplandeça com o regozijo da luz da palavra de Deus que está brilhando hoje em dia. Desenhe uma pedra angular e as eras. Por que é que as pessoas não podem ver isso, amigos? Ouçam. Eu sou o seu irmão. Eu os amo. Não seria mais fácil para mim tolerar e seguir em frente e dizer, bom, eu me comprometo com isso, eu me comprometo reticências, mas em símbolo de ponto de interrogação. Mas é que eu não sou feito de tal material. Não, Senhor. Quando é a palavra, é a palavra. Deus nos ajude a parar por aquilo que é a verdade. Sim, Senhor. E isso estaria bem, certamente. E alguns receberiam mais palmadas nas costas. Mas eu ali de pé naquele dia, quando os dedos ossudos apontem a minha cara, o meu rosto e me digam, tu sabia melhor, mas tu falhou em dizer para nós. Ah, não. Agora vejam. Por isso eu digo a vocês, e melhor, eu digo a vocês, para que depois não digam, tu falhastes em me dizer, tu não me falaste nada. Não, eu disse a vocês, esse tempo todo, e o tempo todo que ele diga para mim dizer, eu vou estar dizendo. Porque eu também vou ser chamado a prestar conta. E eu vou dizer o que foi dito para mim, que eu dissesse.
E eu direi o que foi dito para mim que dissesse. Eu serei como Paulo, porque eu tenho anunciado todo o conselho de Deus. O sangue de nenhum homem está sobre mim. Que isso aconteça, que isso corra por qualquer canto. E ainda é a verdade. Deus sabe, respalda e diz que é a verdade. Voltem ao que, irmão Branham? Você seria um nécio ao fazer semelhante coisa. Voltem a Cristo e Ele é a palavra. Volte a Cristo. Desenhe uma pedra angular e as eras. Afastem-se dos credos. Voltem a reticências. Não me importa que você talvez tenha começado os seus credos há 500 anos, ou que você apenas... Isso não quer dizer nada para Deus. Aqueles saduceus e fariseus começaram muito antes que vocês e foram condenados. Ou seja, não venha dizer para nós, não, é porque eu tenho desde 60 e pouco eu estou recebendo a mensagem. Não valeu de nada a eles isso. E vejam, todos estão condenados. Agora vejam, continua dizendo, o nosso irmão William aqui, e assim, pois, vejam como foi cumprida em Cristo essa promessa, e foi no meio do povo que estava sob o pacto correspondente do tempo, e as promessas para o novo pacto são cumpridas no meio do povo que está dentro do novo pacto. Agora vem José. O reverendo William Branham, clamando, viria fisicamente um filho que se chamaria José, e vem a ser tipo e figura da segunda vinda de Cristo. Simples assim. Esse é o mistério e bênção grande que esse filho do irmão Branham tem, que é tipo e figura da segunda vinda de Cristo. E, consequentemente, há uma grande bênção para ele. Mas nele não se cumpre a segunda vinda de Cristo, senão que ele é apenas o tipo e figura como José, como foi José, e como foram outras pessoas, como Davi, como Salomão, também, e assim por diante. Há uma mensagem, agora veja primeiro aqui na mensagem Cristo, o Mistério de Deus Revelado, em uma anotação de um estudo bíblico, ele escreve: a vinda do Senhor Jesus Cristo foi refletida em personagens do Antigo Testamento, da Bíblia, tal é como José, filho de Jacó, Israel, Moisés, Davi, Salomão, João Batista, e depois chegou o Messias, Jesus, o Cristo, o ungido. E um pouco mais abaixo, ele escreve Mateus 13, do 1 ao 21, e 13, do 30 ao 43, e aí mesmo ele escreve: hoje temos o programa de Deus tipificado em estrelas, lua, sol, a boa semente de trigo, o trigo e o joio, a figueira, as duas oliveiras, a vide, a videira e seus ramos. Veja o que representou ali, e hoje ele diz que no programa divino temos tipificado em estrelas, a lua, o sol, tudo isso. E aí escreve certas escrituras também. Agora vamos um momentinho aqui a Cristo, o Mistério de Deus Revelado, na página 27 abaixo, e 28 diz: quando Deus diz algo, tem que acontecer, porquanto tem falado por um profeta vindicado. E isso então é a palavra de Deus. A palavra vem apenas aos profetas. Agora a palavra profeta significa revelador da divina palavra escrita. É o mesmo significado que tem a palavra vidente, ou alguém que prediz. E o vidente, o que prediz, é divinamente vindicado, porquanto o que pregue chegue a acontecer. E a Bíblia diz: se alguém entre vós que se diga ser profeta ou espiritual e diz que certa coisa acontecerá, se não acontece, então não ouçais mais. Mas se chega a acontecer, então eu estou com ele, e é melhor que temais a ele, porque eu estou com ele. Essa é a vindicação. Assim se sabe se é a verdade ou não. Se está falando, e aí escreve o vidente, tem que acontecer o que prediz. E embaixo escreve profeta igual, revelador da palavra escrita. Revelador da palavra escrita. Assim se sabe se é a verdade ou não. Deus está falando novamente a sua palavra, o seu povo, por meio de pessoas. Deus fala unicamente por meio de homem. Por meio de quem? De homem. Porque são seus embaixadores aqui na terra. Agora, no cumprimento da visão da carpa, vejam que a vindicação final
de que esse é o enviado de Deus, trazendo a revelação, a fé de rapto, será quando comece a operar essas maravilhas e milagres internacionais, o qual é depois da palavra sendo revelada, depois de revelar a palavra escrita. Passo à página 28, ele disse em João capítulo 15, eu sou a videira e vós os ramos. A videira não produz o fruto, senão os ramos. Elas são as que produzem o fruto da vide. E notem que sempre tem sido assim. Então, voltando a José, vemos que nenhum homem podia chegar ante ao faraó sem que primeiro visse José. Ninguém pode chegar ao pai se não é pelo filho. E quando José saía do trono, tocava a trombeta, e nisso todo o joelho se dobrava, porque vinha José. Glória! Algum dia todo o joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar quando ele saia do trono do seu pai para vir. Toda pessoa testificará que ele é o Filho de Deus, mas nesse momento já será tarde demais. Mas vale que você faça agora mesmo. E ele escreve ali, José é igual rei, leão. E aqui o nosso irmão William continua dizendo, e agora também temos reticências. E tudo isso tem que se cumprir no meio da igreja. Cristo vindo à sua igreja, pois é a sua igreja a que tem a promessa da sua vinda para o último dia. E esse mistério será aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem que ser aberto ao mundo todo, senão à sua igreja, porque Cristo vem por sua igreja. José é igual rei, leão. Para mim tem sido um privilégio grande poder enviar essas palavras de saudação sobre este tema ali a Barcelona, onde o missionário Miguel Bermúdez Marim se encontra, e a todos os que estão ouvindo através do satélite Amazonas ou da internet, e quero ler a vocês essa bênção da qual o nosso irmão William esteve nos falando ali, que foi da mensagem a bênção sacerdotal, porque tem uma bênção grande, a qual no meio da igreja Deus está resplandecendo e dando misericórdia aos escolhidos de Deus pela última vez. Depois será resplandecido Israel, os 144 mil, e depois o povo hebreu. E também estarão recebendo a misericórdia. E nos diz em Números, capítulo 6, desejo que nos coloquemos de pé, por favor. E você, se não pode, tenha uns minutos para ouvir essas palavras que o Deus Criador dos céus e da terra disse a Moisés, que falasse ao povo, e a forma para abençoá-los. Números capítulo 6, versículo 22, o Senhor falou a Moisés dizendo, fala a Arão e seus filhos e diz-lhes, e ele escreve Arão, Cristo e seus filhos, a igreja.
Assim abençoareis. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Sejam abençoados. Igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final, e que breve sejam transformados, e que breve sejam raptados, e que breve estejamos na ceia das bodas do Cordeiro. Sejam abençoados com a fé de rapto. Sejam abençoados com o 7º selo, resplandecendo nesse tempo final em cada um de vocês, em vossos corações. E estejamos assim nos preparando para receber a grande visita angelical, quando estarão novamente conosco, e assim, depois de 30 a 40 dias, ir-nos à ceia das bodas do Cordeiro. Sejam benditos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, primogênitos de Deus, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E que breve o povo hebreu, os 144 mil, também sejam resplandecidos e sejam abençoados com o 7º selo, resplandecendo neles, com os ministérios de Moisés e de Elias. Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. E continuem passando um dia cheio de grandes bênçãos, e já estaremos nos vendo no dia de amanhã, na atividade de amanhã. Que Deus lhes abençoe grandemente, e conosco novamente o missionário Miguel Bermudes Marim. José é igual rei, leão. Esse foi o nosso tema para esta conversa nessa ocasião de hoje, sábado 24 de junho deste ano de 2023. José é igual rei, leão. Deus lhes abençoe.